Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje a mais um estudo sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a nossa reunião com Ele. Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal, que por favor se inscrevam, deixe seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra do Senhor hoje, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui, irmãos, vamos reparar nessa escrita do apóstolo Paulo. Talvez os irmãos já ouviram pessoas dizendo que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele se refere ao arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Essa é a pregação pré-tribulacionista. Uma pregação que vai afirmar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo antes da grande tribulação e que essa vinda ela é somente para a igreja, é uma vinda secreta. O mundo não vai ver essa vinda do Senhor. No caso, para o mundo, seria o que está escrito embaixo, no versículo 2. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, irmãos, reparem na escrita do apóstolo Paulo e veja se realmente, pela escrita que ele fez, se nós podemos entender que a vinda do Senhor é uma e o dia do Senhor é outro. Eu vou ler novamente para que os irmãos possam reparar. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, irmãos, Paulo ele está conectando o texto em uma leitura simples. O dia do Senhor e a vinda do nosso Senhor Jesus é a mesma coisa, e a nossa reunião com Ele é por ocasião da sua vinda, é por ocasião do dia do Senhor que chegou. Então não tem separação. A vinda do Senhor Jesus Cristo se refere à vinda só para a igreja. O dia do Senhor se refere à vinda dele visível para todo mundo.
Não, porque se você puxar numa Bíblia de pesquisa a palavra dia do Senhor, você vai ver que se trata da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não tem separação. Pode fazer uma pesquisa, pega uma Bíblia de pesquisa no seu celular e faça essa pesquisa, coloca dia do Senhor e leia todas as partes que fala do dia do Senhor e você vai ver se tem separação, se mostram 2 dias, 2 vindas. O que você vai conseguir comprovar com essa pesquisa é que o dia do Senhor e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo trata-se do mesmo assunto, da mesma coisa. E é importante falar esse assunto e explicar isso, porque Paulo diz aqui: ninguém de modo nenhum vos engane. Ou seja, aquele que pregar diferente do que Paulo pregou, Paulo diz que é enganador. Então aqui, se Paulo nesse texto está ensinando o arrebatamento antes da grande tribulação, e eu estou dizendo que é depois, então eu estou enganando os irmãos, estou sendo enganador. Mas se Paulo não somente nesse texto, mas em todas as suas cartas, quando ele fala da vinda do Senhor, ele está dizendo que ela é depois da grande tribulação, então aqueles que pregam que são antes estão sendo enganadores. Então é um assunto importante, é um assunto que precisa ser comentado. É algo que não é simplesmente dizer, não importa se é antes ou depois, o que importa é a santificação. Não, porque Paulo está dizendo que quem prega diferente dele está enganando. E pelo contexto nós podemos ver a preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica, porque pessoas estavam se infiltrando e dizendo que o dia do Senhor havia chegado. Então essa era a preocupação de Paulo, por isso que Paulo escreveu assim. Basta nós lermos todo esse contexto. Não suponha que o dia do Senhor tenha chegado. E ele diz, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. E ele vai dizer, não suponha que o dia do Senhor tenha chegado. Então é um único contexto falando de um único dia. E aí ele diz, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui, irmãos, você vai encontrar pessoas que vão pegar essa palavra apostasia e transformar essa palavra em arrebatamento. Porém, a palavra apostasia, se Paulo tivesse falando que primeiro viria o arrebatamento e então seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, Paulo ele usaria uma palavra mais simples, porque ele era mestre nas Escrituras. Porque ele usaria uma palavra que se refere ao abandono da fé, a se rebelar contra Deus, ao invés de usar uma palavra que simplesmente significasse arrebatamento. Paulo não precisava complicar as coisas, como alguns afirmam que ele complicou. Porque quando a pessoa ela diz que a vinda do Senhor Jesus é uma coisa e o dia do Senhor é outra,
ela está complicando a leitura de quem está fazendo. Assim como quando a pessoa pega a palavra que se refere ao abandono da fé, ao se rebelar contra Deus, e ela transforma essa palavra em arrebatamento. Ela está dizendo que o apóstolo Paulo complicou tudo no nosso entendimento e que nós não estamos vendo nada disso. É uma mensagem secreta, oculta, que tem que mudar as palavras para que possamos entender. Então veja que numa leitura simples do que Paulo escreveu, primeiro vem a apostasia, é revelado o homem da iniquidade com a apostasia, e o dia do Senhor vai ser somente depois disso. E aí ele fala, homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando nós pegamos a referência aqui do texto que Paulo utilizou, vamos ser levados para Daniel, capítulo 11, versículo 36. Porém, eu vou ler a partir do versículo 31, que vai deixar a mensagem mais completa para os irmãos. Porque aqui, esse homem da iniquidade, ele é o abominável da desolação. Ele é o anticristo. E veja o que vai dizer. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Lembra que ele se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus? Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. O sacrifício diário, ele representa a pregação do Evangelho. Na antiga aliança, sacrificava-se o cordeiro no altar de bronze, acendia 7 lâmpadas com azeite e queimava incenso no altar de ouro. O sacrifício do cordeiro é uma referência ao sacrifício de Cristo. O azeite para acender as 7 lâmpadas é o Espírito de Deus que acende as lâmpadas da igreja, acende a chama do Espírito no coração do povo de Deus. E o incenso são as orações dos santos. E isso está escrito tanto em Apocalipse como no livro do Salmo 141, se eu não me engano. Apocalipse eu esqueci qual capítulo. Mas o incenso são as orações dos santos. E aí diz, estabelecendo a abominação desoladora, o abominável da desolação, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Quem são os violadores da aliança? Os apóstatas da fé. Por isso que Paulo usa aquela palavra apostasia. Virá apostasia e será revelado o homem da iniquidade. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Grande tribulação. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão com eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus,
Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Quando nós pegamos a referência, voltamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Irmãos, veja a pergunta de Paulo para a igreja. Paulo, ele cita uma passagem do livro de Daniel. E essa passagem do livro de Daniel, que fala do abominável da desolação, ela nos leva tanto para Daniel 8 como para Daniel 9. Ela também nos leva para Daniel 7 e Daniel capítulo 2. Porque um contexto, uma profecia vai se conectar na outra. Quando nós vemos isso, é como se Paulo estivesse dizendo: vocês não se lembram das profecias de Daniel, a qual eu ensinava a vocês? Quando eu falava da estátua, que o Império Romano ele está nas pernas da estátua, em uma de suas pernas, e assim como o Império da Média e da Pérsia era um reino dividido, Média e Pérsia estavam no peito e 2 braços, assim também o Império Romano ele precisaria se dividir, porque são 2 pernas. E o Império Romano se dividiu muito tempo depois do apóstolo Paulo, em Roma Oriental e Roma Ocidental. Então o apóstolo Paulo ele conhecia as profecias e ele foi ensinando isso para a igreja. Porque as pernas da estátua, que são de ferro, e os pés da estátua em barro e ferro, e os dedos, nós vemos que o ferro ele vai até o final, embora ele se misture com o barro nos pés e nos dedos. Mas mostra que até o final seria a era do ferro. E nós podemos ver isso no mundo hoje. O ferro é usado para tudo, para construção, para fazer um carro, uma moto, um avião, uma embarcação, máquinas, tudo que se vai fazer, a edificação das grandes cidades, tudo tem como base o ferro. Porque sem o ferro não tem como fazer a estrutura dos grandes edifícios que são construídos hoje. Então, para tudo se usa o ferro. E as pernas da estátua estão mostrando a era do ferro. E nós vemos isso no mundo hoje. Os pés da estátua não são o último reino, mas o último reino são os dedos da estátua, os 10 dedos, em conexão com os 10 chifres. E Paulo explicava isso para a igreja. E ele dizia as coisas que teriam que suceder através da interpretação das profecias de Daniel. Que Paulo ia falando, nós estamos no tempo das pernas, o Império Romano, uma das pernas. Então ainda precisa se formar as pernas da estátua, os pés em parte barro e parte ferro, para que então aquela pedra que
é cortada sem auxílio de mãos venha cair nos pés da estátua e toda a estátua que ali é a imagem do anticristo venha a ser destruída e se estabeleça um reino eterno, o reino de Cristo. Então Paulo ensinava isso para a igreja. E ele mostra que a vinda do Senhor Jesus, que é aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, que vai cair nos pés da estátua e destruir toda a estátua, assim como o ancião de dias, que vem e destrói o quarto animal e o filho pequeno, o chifre pequeno, perdão, é depois que o anticristo se levanta. Então vê que as profecias elas não estão mostrando uma vinda secreta. Só que aí as pessoas o que fazem? Não, isso daí é um assunto só para o Novo Testamento. No Antigo Testamento você não vai encontrar. Você não tem base para isso. Foi uma revelação exclusiva. Porém, irmãos, tudo Deus prova na sua palavra para o seu povo. Tudo Ele prova nas Escrituras para o seu povo. E as profecias são confirmadas pelas Escrituras, tanto pelos profetas como pelas palavras dos apóstolos. Então Paulo diz: não vos recordeis que eu costumava falar com vocês estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Essa ocasião própria é tempo determinado. Ou seja, o anticristo ele vai se revelar somente no tempo determinado para ele se revelar. Mas agora vem um texto que esse sim é o que mais confunde as pessoas. Porque esse texto realmente, esse versículo 7, dá a entender que a igreja é arrebatada antes. Mas eu vou mostrar para os irmãos o porquê que ele dá a entender isso. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Viram a leitura? O mistério da iniquidade. A palavra iniquidade aqui é a palavra anomia, que é condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei. Então, essa palavra iniquidade, ela é transgressão da lei, é a palavra anomia. Só que no Novo Testamento não é usada a palavra lei porque as escolas teológicas não gostam de falar disso. Embora o apóstolo Paulo tenha explicado isso para a igreja. Porque nós temos a lei da velha aliança, a lei de Moisés, que não precisamos praticá-la nem cumpri-la mais. Porém, temos a lei do Novo Testamento, a lei de Deus, a lei de Cristo, a qual devemos praticar, a qual devemos cumprir. E a sua base é nos 10 mandamentos, o qual o Senhor Jesus resumiu para 2 mandamentos. E quando nós meditamos ainda mais, vemos que vai surgindo vários mandamentos desses 10, desses 2. Porque eu devo amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. E amar o meu próximo como a mim mesmo. E em resumo, amar o próximo como a mim mesmo é aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o meu próximo. Mas aquilo que eu desejo que façam para mim, isso eu também farei para o meu próximo. E nós podemos ver que os 10 mandamentos estão aí dentro. Porque se eu amo o meu próximo,
eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou cobiçar, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu não vou dar falso testemunho a respeito de ninguém. Então, esses pontos estão nessa palavra transgressão da lei. E aqui, essa palavra afastado, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando eu leio dessa forma, eu entendo que algo tem que ser afastado, algo tem que ser tirado, para que então o anticristo possa aparecer. E com isso eu sou induzido a pensar que a igreja precisa ser arrebatada para que o anticristo apareça. Porém, essa palavra afastado, ela não existe no original. Vou apertar nela aqui. Vejam aqui do lado. É a palavra ginomai no grego, no original. E vejam as traduções possíveis. Tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida, tornar-se, acontecer de evento, erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário. Então veja que não tem a palavra afastado, mas tem a palavra aparecer. E outra palavra foi ocultada aqui, que é a palavra meio. Eu vou comparar aqui as traduções, que aí os irmãos poderão ver. Veja essa outra tradução. Porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Essa palavra tirado, ela é a mesma palavra afastado, aqui de cima. Então viram que a palavra meio, ela foi ocultada nessa tradução? Então não tem que ser algo afastado ou tirado, mas algo tem que aparecer. Então, qual que seria a tradução correta desse texto? Vamos montar o texto para que os irmãos possam ver. A forma correta de se montar esse texto seria: com efeito, o mistério da transgressão da lei já opera. Porque aqui, como nós vimos, é a palavra iniquidade, é a palavra anomia, que é transgressão da lei, condição daquele que transgride a lei, ou que é contra a lei. E essa palavra afastado, ela não existe. Aqui é a palavra tornar-se, vir à existência, ou seja, está falando de algo que tem que aparecer. Então eu posso traduzir a forma correta. Com efeito, o mistério da transgressão da lei já opera, aguardando somente que apareça no meio aquele que está sendo detido. Porque essa palavra detém, ela está na tradução, essa palavra está correta. Então, a tradução aqui correta não seria até que seja afastado, mas sim até que apareça no meio aquele que está sendo detido. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse texto o apóstolo Paulo tirou do profeta Isaías no capítulo 11,
no versículo 4, que é contexto do capítulo 10. No capítulo 10 de Isaías, Deus ele usa o rei da Assíria para se referir ao anticristo e aos últimos dias. No capítulo 11, Deus ele fala que o Senhor Jesus o matará com o sopro dos seus lábios, o texto que Paulo utilizou. E continuando seu contexto, ele fala da restauração das duas casas de Israel, que os irmãos podem procurar na playlist no canal O Estudo das Duas Casas de Israel, que vai trazer muita edificação para os irmãos. E fala também do milênio do reinado de Cristo que será estabelecido na terra. Então, meus irmãos, Deus ele usa esse contexto em Isaías capítulo 10 e 11. E Paulo ele faz essa referência do capítulo 11. Porém, nós devemos ler o capítulo 10, ler o contexto, para poder compreender melhor o que tem na mente de Paulo quando ele está escrevendo esta carta. Então, irmãos, viram que escolas teológicas são capazes de mudar a palavra e colocar uma palavra que não existe para induzir as pessoas a ver como eles querem que vejam? Infelizmente, isso acontece. Então, o versículo 7, que é o versículo assim que as pessoas falam, não, tem que ser afastado algo, tem que ser tirado para que o anticristo apareça. Então, se tem que ser tirado, se tem que ser afastado, é o Espírito Santo que tem que ser tirado, é o Espírito Santo que tem que ser afastado, e o Espírito Santo sendo afastado, a igreja vai ser tirada também. O arrebatamento antes da revelação do anticristo. Só que como eu mostrei para os irmãos, provando no grego, essa palavra afastado, ela não está no contexto. Porque ali trata-se de aparecer e não de tirar. Veja aqui, ó. Esse daqui é o original grego. Aqui nós temos a palavra messos, que é meio, a palavra que eu mostrei para os irmãos que foi ocultada. E temos também a palavra ginomai, que é a palavra tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida, erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário. Então, por que diz que ele tem que aparecer no meio? Diz que ele tem que aparecer no meio por causa dos contextos que nós lemos antes, como Paulo usando o profeta Daniel como referência. Quando nós lemos o capítulo 9, versículo 27 de Daniel, fala que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele faz cessar a pregação do evangelho e vem sobre as asas da abominação. Também nós vemos em Daniel no capítulo 7 que tem 10 chifres que são 10 reis que vão assumir o poder e entregar o poder para o anticristo. E o anticristo ele surge no meio desses 10 reis e 3 desses reis são arrancados por causa que eles vão guerrear contra o anticristo. Então, por isso que na profecia mostra que 3 chifres são arrancados quando o chifre pequeno se ergue no meio deles. Porque eles vão guerrear contra o anticristo. Só que o anticristo não os matará.
porque o anticristo ele vai subjugar eles para que os 10 reis assumam poder juntamente com ele. Então, irmãos, a palavra ela está escrita de uma forma bem clara e nós podemos ler novamente só para encerrarmos o vídeo. Lermos de uma forma simples como está escrita e entender o que Paulo está nos dizendo, que o dia do Senhor ele vai se cumprir depois do surgimento do anticristo, depois da grande tribulação e não antes. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ou seja, no tempo determinado dele. Com efeito, o mistério da transgressão da lei já opera, aguardando somente que apareça no meio aquele que está sendo detido. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então viram? O final do texto fala que Jesus matará o iníquo com a manifestação da sua vinda. E como que o texto começa no versículo 1? O que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele. Então viram que no próprio contexto, a manifestação da vinda do Senhor não tem nada a ver com o que alguns dizem que é o arrebatamento secreto antes da grande tribulação, porque na manifestação da sua vinda, o Senhor Jesus, ele, com o sopro dos seus lábios, mata o iníquo, o anticristo. Então, e por ocasião da manifestação da sua vinda, nós nos encontramos com ele, nós nos reunimos com ele. Então, a vinda do Senhor, a nossa reunião com ele, o dia do Senhor e a manifestação da sua vinda são formas diferentes de falar de um único dia, a vinda do Senhor Jesus após a grande tribulação. Se você não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, ajude para que mais pessoas possam ser alcançadas. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.